Olá, turminha! Tudo jóia com vocês? Na última aula, eu finalizei deixando uma pergunta para vocês, não foi isso? Eu perguntei se da decisão que julga a revisão criminal cabe algum recurso. E aí, vocês pesquisaram? A resposta é a seguinte: não cabe nenhum recurso ordinário contra a revisão criminal. Também não vai ser possível interposição de embargos infringentes ou de nulidade, que nesse caso é só para decisões não unânimes em recurso antidistrito, em apelação ou em agravo execução. Por outro lado, os recursos extraordinários, desde que preenchidos os requisitos, eles serão admitidos. Então, é possível, em tese, interposição de recurso extraordinário e recurso especial em face dessa decisão. Da mesma forma, os embargos de declaração, em decorrência da sua própria natureza, que é apenas sanar a omissão, a contradição, a obscuridade existente, também vai ser admitido. E ainda, do indeferimento da revisão pelo relator, ou seja, da decisão singular, cabe o agravo regimental. Recapitulando, recurso ordinário não é possível, embargos infringentes ou de nulidade não, porque é só para decisão não unânime, em rese, apelação, agravo e execução, e os recursos extraordinários, desde que preenchidos os requisitos, podem ser admitidos, assim como os embargos de declaração, e no caso de indeferimento pelo relator, cabe o agravo regimental. Beleza? Fechou? Vamos lá. Próximo tema, habeas corpus. O habeas corpus, da mesma forma que a revisão, embora esteja prevista no rol dos recursos, não se trata de um recurso, mas sim de uma ação autônoma de impugnação. É um remédio jurídico constitucional que tem o seu fundamento no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. E essa ação autônoma de impugnação de natureza constitucional, ela pode ser utilizada em qualquer momento. Durante as investigações, estando o acusado preso, solto, para trancamento de inquérito, para trancamento da ação penal, depois de proferida a sentença, depois de transitada em julgada a sentença. Ou seja, não é o momento de interposição, não é como os recursos que tem um momento para ser interposto. O HC para ser impetrado, ele vai depender da situação peculiar. Se aquela situação ali admite a sua propositura, admite que seja utilizado esse remédio. Havendo risco à liberdade de locomoção, pode ser impetrado o habeas corpus em favor do paciente. E aí a gente divide o HC em duas espécies. HC liberatório é a primeira espécie e HC preventivo é a segunda espécie. O liberatório é quando já houve o constrangimento, e aqui se busca a expedição do alvará de soltura. O preventivo, por sua vez, é quando há apenas um risco potencial à liberdade de locomoção do paciente, e aqui se busca a expedição de um salvo-conduto. Anotem aí uma observação de rodapé, que são as transgressões disciplinares. A Constituição, no artigo 142, parágrafo 2º, diz que não seria possível habeas corpus contra transgressões disciplinares militares. E aqui, atenção para o seguinte: quanto ao mérito, realmente não caberá habeas corpus. Porém, se for para atacar aspectos relativos à legalidade da punição aplicada ao militar, então será possível o habeas corpus. Interesse de agir em habeas corpus. O interesse de agir nesse remédio constitucional, ele vai existir quando tiver um risco à liberdade de locomoção do paciente. Daí, em se dizer que não pode haver o manejo desse remédio contra decisão condenatória apenas a uma pena de multa ou relativa a um processo em curso por infração em que a pena pecuniária seja a única cominada. Também não caberá habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda da patente ou função pública. E ainda não caberá quando já foi extinta a pena privativa de liberdade. Sobre esses assuntos, anotem a súmula, todas do STF. Súmula 693, 694 e 695. Legitimidade. A legitimidade ativa, ela é ampla. Qualquer pessoa pode impetrar
o HC, seja em nome próprio ou em nome alheio. E o legitimado passivo é a autoridade coatora, ou seja, é o responsável pela ilegalidade. E diversamente do que acontece no mandado de segurança, em que a autoridade coatora só pode ser uma autoridade pública ou o particular no desempenho de uma função pública, no HC, a autoridade coatora pode ser tanto pública como uma autoridade particular. Então, não há essa restrição, ele é muito amplo. Agora eu vou passar para vocês algumas características do HC e vou pedir para que vocês tomem nota. Observação 1. Não necessita de advogado. O HC pode ser impetrado pelo próprio paciente. Embora não haja previsão legal, já é a observação 2. Embora não haja previsão legal, é possível liminar em habeas corpus. 3. Os requisitos cautelar aplicáveis a liminar é o fumus boni iuris e o periculum in mora. 4. HC e excesso de prazo. O habeas corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para fazer cessar o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual penal. Ou seja, além de todas aquelas hipóteses que a gente falou de trancamento da ação penal, trancamento do inquérito, quando tiver a ameaça à liberdade de locomoção de formas amplas, também será possível o HC para atacar o excesso de prazo. Muito comum na prática, quem é advogado sabe, quem atua na área de criminal provavelmente já fez um HC nesse sentido. Então, é a nossa observação final sobre o habeas corpus. Próximo tema. Tomem nota. Recursos em espécie. E o primeiro deles, a nossa queridíssima apelação prevista no artigo 593 e seguintes do CPP. E no artigo 82 da Lei 9.099 de 95. Quais são as hipóteses de cabimento? São as decisões elencadas no artigo 593 do CPP. São as sentenças, exceto decisão de pronúncia, que não é sentença, como a gente vai ver mais pra frente, e habeas corpus, que aí também não vai caber a apelação. Na Lei 9.099, Lei do Juizado, cabe a apelação contra qualquer decisão que trouxer prejuízo à parte. Ou seja, isso implica dizer que não há recurso em sentido estrito por analogia. No âmbito do juizado, será caso de apelação. Prazo. O prazo para interposição da apelação, 5 dias. Interposição em 5 dias e apresentação das razões em 8 dias. Então, o prazo que analisa a tempestividade é o da interposição. A perda do prazo para apresentação das razões é uma mera irregularidade. O prazo importante é o prazo da interposição, são 5 dias. E aqui uma observação. Na Lei 9.099, Lei do Juizado, o prazo é de 10 dias. E aqui a gente tem que lembrar que interposição e razões acontece conjuntamente. É diferente. No CPP, 5 dias para interpor, 8 dias para razoar. Na Lei do Juizado, 10 dias, com interposição e razões junto. Direcionamento. A quem a apelação é direcionada? A interposição, a peça de interposição, é direcionada ao juiz da causa, ao juiz de primeiro grau, por uma petição ou por termo nos autos. E as razões são endereçadas ao Tribunal de Justiça ou à turma recursal. Pedido. O que se pede? Na interposição, deve ser requerido o recebimento e o processamento do recurso, bem como o envio ao tribunal competente. Então, é aquela famosa frase, requer seja o recurso recebido, processado e encaminhado ao Tribunal de Justiça. Já nas razões, o que se requer é o conhecimento e o provimento. Conhecimento, juízo de admissibilidade, provimento, juízo de mérito. Então, aqui, o que se requer é o conhecimento e o provimento do recurso com base nas teses fundamentadas. E se for contra razões de apelação? Aí o pedido é pelo não conhecimento do recurso ou, então, pelo não provimento do recurso.
Uma observaçãozinha, gente. O artigo 600, parágrafo 4º, que fala que na interposição, a parte recorrente pode manifestar o desejo de apelar e utilizar da prerrogativa de apresentar as suas razões recursais diretamente na instância superior. E para que isso é utilizado? Por que a parte pode fazer uso dessa prerrogativa? Lembra que eu falei que o juízo de admissibilidade é um juízo duplo, feito pelo juízo a quo e pelo ad quem? Então, se a parte recorrente opta pela aplicação do parágrafo 4º do artigo 600, ela vai obstar o juízo de admissibilidade pelo órgão a quo. Ela apenas interpõe. E aí a admissibilidade vai ser feita apenas pelo órgão ad quem, apenas pelo tribunal. Então, existe sim essa possibilidade de interpor o recurso e pleitear, mas aqui tem que haver um requerimento e a informação nos autos de que as razões serão apresentadas diretamente no tribunal. Na nossa próxima aula, daremos continuidade ao estudo da apelação, trataremos da apelação contra o juiz singular e a apelação tribunal do júri, que são, embora se trata do mesmo recurso, as suas características são diferentes, os requisitos são diferentes, a fundamentação também. Então, eu não vou separar esse tópico agora no meio, porque eu quero analisar ele com vocês como um todo. Então, na nossa próxima aula, a gente retoma a partir desse tema, apelação contra a decisão do juiz singular e apelação no tribunal do júri. Eu espero vocês, desejo a todos bons estudos e até mais.